Estamos com o doutor e padre Miguel Cabral, que se formou em Medicina e a sua especialidade em Oncologia, e que depois se doutorou em Teologia Moral em Roma, e a sua tese foi sobre o aborto em gravidezes de risco, julgo que estou a dizer bem. Eu gostaria de perguntar ao padre Miguel Cabral porque é que escolheu esta tese. Bom, muito obrigado por me convidar. Olha, como disse, acabou de dizer, eu sou médico e aliás, desde já novo, enquanto estudante de Medicina e depois mais em concreto quando acabei Medicina, quando se deu o primeiro referendo do aborto em Portugal, eu estive bastante envolvido na luta pela defesa da vida e com alguns amigos fundámos uma associação de defesa e apoio à vida em Coimbra, uma plataforma contra a aprovação do aborto, a liberalização do aborto, depois que se continuou com a ADAF, que ainda hoje existe, em Coimbra, Leiria, Aveiro. Portanto, já a sensibilidade que tenho sobre estes assuntos, a defesa da vida, já vem de longe. Depois da licenciatura em Medicina, especializei-me em Oncologia Médica. E no contexto da minha prática clínica, tive algumas situações, em concreto recordo-me assim duas, em que, em algumas doentes que vinham com cancro, com o diagnóstico de cancro e que simultaneamente estavam grávidas, se tinham recomendado fazer o aborto. Lembro também de uma vez de uma reunião que tivemos de serviço, com os médicos todos do Serviço de Oncologia Médica, onde se falou sobre este tema, uma colega minha, que aliás se dizia crente, católica, e que defendia que em alguns casos era preciso para tratar o cancro, é preciso recomendar o aborto. Eu não pude concordar nessa altura, disse, olha, não concordo, não me parece que não tenha dado argumentos científicos suficientemente plausíveis para defender essa suposição, mas eu também não tinha argumentos pesados para poder rebater a posição dela, e aquilo ficou na minha cabeça. Depois fui para Roma, estudei Teologia, especializei-me em Teologia Moral e tinha que fazer uma tese, queria fazer uma tese de doutoramento, então lembrei-me, podia fazer uma tese, tentando estudar, aproveitar toda a minha formação médica, aplicada também à Teologia, mas em concreto à área da bioética. E fui estudar aquilo que em tantos países e em tantas legislações no mundo inteiro foi como que a porta de entrada para a liberalização do aborto, que é o aborto nos casos de gravidezes de risco médico, ou seja, naqueles casos que se fala, em que se diz que a mãe pode morrer se levar para a frente esse desejo de dar à luz aquele filho que leva no seu ventre. Então, nesses casos, sim, pronto, nós estamos contra o aborto em todos os casos, mas naqueles casos em que a mãe pode morrer, então nesses casos seria permitido o aborto. Eu fui estudar se isto era mesmo assim, se no século XXI, no ano 2013, eu fiz a tese há 2 anos, portanto, se hoje em dia existem desses casos, se alguma vez existiram desses casos. E como é que a Igreja, qual é o papel dos moralistas, como é que o magistério da Igreja, os teólogos moralistas, como é que se desenvolveu toda a teologia no sentido de defender, nós sabemos que a defesa da vida, quer dizer, a dignidade da pessoa humana desde a concepção até à morte natural tem que ser defendida. Não existe nada que justifique algum atentado direto contra o ser humano, em qualquer estadio do seu desenvolvimento. Mas, então será verdade que existem casos em que existe um conflito vital, em que se eu não faço nada, morre a mãe? E fui estudar o que disse a Igreja ao longo dos séculos. Então a minha tese, doutoramento, é uma primeira parte sobre os conceitos, o que é um aborto direto, o que é um aborto indireto, quais são duplo efeito, o que é o aborto, o que é que não é o aborto, porque às vezes confundem-se conceitos, o que é uma gravidez de risco médico, por exemplo, o que era uma gravidez de risco médico aqui há 40 anos e quais são as gravidezes de risco médico atualmente, porque não é a mesma coisa, porque existe a medicina, evidentemente, e como nós sabemos, teve um desenvolvimento enorme nas últimas décadas. E se a medicina atual não consegue, de facto, resolver algumas situações. Ou por outras palavras, a pergunta era, existirão atualmente, nos países desenvolvidos, onde se pratica uma medicina desenvolvida, casos em que, por problemas médicos, seja necessário matar, ou seja, atentar diretamente contra a vida de um feto em desenvolvimento, de uma criança em desenvolvimento, no ventre materno, para salvar a mãe. E se existem, o que é que a Igreja diz sobre este assunto? E foi estudar.
portanto, a tese tem uma parte moral importante, podíamos dizer que está 50%, uma parte mais teológica, mas 50% é uma tese muito técnica, muito médica. Estudei, fiz uma revisão grande da literatura médica, na parte da ginecologia, da obstetrícia, também tive alguma ajuda médica, de colegas médicas, a quem consultei, e penso que se pode concluir, mas e citando também, inclusivamente outros autores, também que não existe hoje em dia, ou são raríssimos os casos em que temos esta situação de conflito, que se nós não fizermos nada, morre a mãe. Isto dito também por médicos reconhecidos, em concreto num hospital muito importante nos Estados Unidos que se dedica a estas gravidezes de risco médico e diz, esse médico, que isso é muitíssimo raro. Nessas circunstâncias, depois o médico tem que... são sempre casos avaliados, e uma coisa é, por exemplo, nós fazemos um tratamento que tenha como efeito secundário a morte da criança, e em alguns casos estaria justificado. Outra coisa é atentar diretamente contra a vida humana. Isso não, a Igreja Católica não aceita, portanto o magistério não aceita, e portanto... mas parece que não existem desses casos. Eu fiz uma panorâmica geral na primeira parte da tese. A segunda tese foi sobretudo dedicada ao cancro na gravidez. Nós sabemos que hoje em dia as mulheres têm vindo a atrasar a idade do primeiro filho, e por outro lado também, e isso faz com que os cancros sejam mais frequentes. A concorrência simultânea de cancro na gravidez tem vindo a se registar-se uma frequência bastante maior, mais ou menos, estima-se 1 para cada 1000 casos de cancro, isto, um caso de cancro e gravidez. E o que fazer nessas situações? Existe algum caso no qual, para tratar o cancro, seja necessário provocar o aborto? Eu estudei nos casos em que estão mais frequentemente associados cancro e gravidez, e a minha conclusão, depois podem ver na página da internet, que existe uma página da internet, não me recordo agora o nome, mas podem ver, ponham Miguel Cabral, aborto, na internet, aparece Miguel Cabral, ou cancro e gravidez, e aparecerá, está lá a tese que se pode descarregar, é PDF ou HTML, e que se pode descarregar livremente, e eu penso que demonstrei, fundamentei cientificamente, com artigos científicos, médicos, que não existe que o cancro não se trata com o aborto. Não existe nenhuma situação em que uma pessoa com cancro e grávida tenha que matar a criança, o seu filho, para se salvar. Evidentemente são situações dramáticas. Sempre. Pode acontecer que morra a mãe, e pode acontecer que morra o filho também, evidentemente, como nós conhecemos, noutros casos, tantos casos de cancro, em que as pessoas não estão grávidas, que acontece. Agora, que seja preciso provocar o aborto para salvar a mãe, não me parece que aconteça. Mas eu, nessa tese, procuro dar soluções, abordagens terapêuticas que defendem a vida também. Muitas vezes também é uma questão de perspectiva, de abordagem médica. Muitas vezes os médicos, por medo ao que aconteça, o que fazem é primeiro tiramos o filho cá para fora, e depois já tratamos, resolvemos o caso. E existem alternativas terapêuticas, e eu penso que é por aí que médicos, psicólogos, os pais, uma pessoa bem informada e toda uma equipa médica multidisciplinar que deve avançar no sentido de salvar a mãe e tentar salvar a mãe a todo o custo, mas sem que seja à custa da criança, portanto, e foi isso que eu procurei fazer na minha tese. Como padre, na sua missão de padre, o padre Miguel exerce onde, que tipo de pastoral faz, para além de formação, naturalmente, que dará aos outros? Neste momento, eu troquei a bata branca pelo meu traje sacerdotal mais preto e dedico-me apenas à salvação das almas. Claro, como nós somos unidade de corpo e alma, portanto, salvar pessoas. O que eu faço pertenço à prelatura do Opus Dei, ordenei-me há 3 anos e estou desde essa altura a viver no Porto, onde sou capelão de um colégio, do Colégio Cedros, sou capelão também de uma residência universitária e de liciais, chamado Rampa Club, e dedico-me a maior parte das horas do meu dia, quer a dar formação cristã, em palestras, em aulas, em práticas, em meditações, muitos cursos, muitos retiros, recoleções, a pessoas de todas as idades, digamos que dou desde crianças de 6 anos às avós de 80 anos, de todos, homens e mulheres, uma variedade enorme, é isso que eu me dedico, essencialmente. Padre Miguel, agora neste ano da fé, em que também o Papa Emérito Bento XVI e agora o Papa Francisco têm insistido na necessidade de aprofundar a fé,
e de exercer uma nova evangelização, ou um evangelizar de novo. Quer-nos deixar alguma mensagem para este ano da fé no seguimento dessas sugestões dos Santos Padres? O ano da fé tem sido um ano ótimo para que uma chamada de atenção que é preciso nós, sobretudo, aprofundarmos, irmos às causas da nossa fé. Como dizia São Pedro, é preciso nós temos que dar as razões da nossa esperança. Também porque se não temos esperança, a esperança é saber-nos a caminho do céu. Nós não temos cá a morada permanente, vamos a caminho do céu. Se nós não temos esperança, não temos fé. E, portanto, viver em direção ao céu. Em direção ao céu. Isso que não nos tira de maneira nenhuma, não nos compromete em relação às coisas cá de baixo, da terra. Evidentemente, obriga-nos a interferir, a influenciar este mundo, a procurar transformar as estruturas deste mundo, tornando-as mais cristãs. E é talvez assim como resumo, o ponto principal, parece-me a mim, deste ano da fé, é que cada cristão seja realmente, que vive autenticamente a sua fé. A crise de fé, tantas vezes, esta crise, como dizia São José Maria Escrivá, as crises mundiais são crises de santos, de santidade. Se cada um dos católicos procurasse viver de acordo com a vocação que tem, com a sua vocação batismal, se mantivesse, procurasse manter acesa e até crescer essa luz que se acendeu no dia do seu batismo, representada naquela vela que se acende no dia do batismo, com certeza que este mundo não estaria tão às escuras. Portanto, nós podemos aumentar a fé, propagar a fé, na medida em que também cada um de nós viva e leve até às suas últimas consequências a fé que professa, que recebeu de Deus. Se alguém lhe perguntasse, mas afinal o que é isso da fé? Porque no mundo de hoje já há muita gente adulta, não batizada, e mesmo na Europa, que por vezes nem sequer tiveram a primeira evangelização, ou então que foram batizadas, mas nunca foram à catequese. E, portanto, se alguém lhe perguntasse o que é a fé, e uma vez encontrada essa fé, como é que ela se pode levar às circunstâncias da vida de um leigo, que afinal parece-me que é muita espiritualidade também do Opus Dei, que é a santidade no trabalho, na família, no trabalho, não é? Nas circunstâncias. Como responderia? Pois que a fé é sempre um dom de Deus. Ou podíamos dizer, até voltando à expressão que dizia antes, a fé é uma luz que nós temos, que nos dá o sentido para a vida. A fé é algo que nos diz de onde vimos e para onde vamos. É uma luz que explica tudo aquilo, porque deve entrar em todos os compartimentos da nossa vida. Portanto, é uma luz que se acende da nossa alma. É confiar, no fundo é confiar noutro, num outro com um O maiúsculo, no outro que é Deus. E confiar e amar, é conhecer, é procurar alguém. A fé também é sempre procurar a Deus, encontrá-lo e amá-lo. São José Maria muitas vezes dizia que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. Portanto, a fé é descobrir uma luz, é descobrir a Deus, uma pessoa que vem ao nosso encontro, e depois caminhar com Ele. E caminhar como amigo, como filho de Deus, mas como amigo, essa amizade que deve crescer sempre e que deve transformar a nossa vida. Portanto, a fé, no fundo, é conhecer e amar Jesus, é ser amigo de Jesus. E essa fé, como é que se pode ser levada então à família e ao trabalho, ao dia a dia? Olha, por exemplo, vendo também nos outros filhos de Deus. Portanto, se eu sou filho de Deus, também os outros são filhos de Deus e devemos tratar-nos então como irmãos, vendo nas outras criaturas de Deus. Depois é preciso conhecer os conteúdos da nossa fé, a doutrina, e a fé é também um Deus que vem ao nosso encontro. Nós acreditamos numa fé que nós, pelo batismo, somos chamados a participar numa comunidade de crentes e, portanto, não nos damos a nós os conteúdos dessa fé, nós recebemos e temos que os viver. E, portanto, nesse sentido, devemos conhecer bem a doutrina católica, daí a insistência também do Papa Bento XVI e agora do Papa Francisco, para que conheçamos o catecismo da Igreja Católica, para que depois, conhecendo, possamos viver a nossa fé, por exemplo, na família. É, por exemplo, uma coisa muito simples, oxalá que todas as famílias católicas o fizessem, ir à missa, que o programa de domingo estivesse ao redor, à volta da missa de domingo. Nem sempre é fácil, às vezes a missa, numa família, sobretudo uma família mais numerosa, pode ser complicada, porque há os atrasos, são os banhos, para ir para o carro, voltar para o carro, as discussões, quem é que vai à frente, quem é que não vai à frente. Depois, olha, eu recordo-me ter lido uma coisa engraçada do Papa Bento XVI, que dizia que para ele o domingo era um acontecimento na sua família, desde o sábado à noite que se preparavam com cânticos de Mozart,
de outros compositores austríacos e da Baviera. Nós não temos essa cultura, é verdade, mas podemos prepará-lo, dizia também, lendo os textos da missa do dia seguinte, ou seja, deve haver alguma coisa mais à volta. Eu lembro, muitas vezes, na família, era a missa e depois o almoço de domingo em que estávamos todos presentes, ou seja, a missa deve conquistar dentro de um, por assim dizer, entre aspas, um pacote alegre, divertido, e depois explicar aos filhos o que é a missa, porque, como é que se pode tirar mais partido da missa, a confissão, os sacramentos, evidentemente. Isso transforma, isso é uma luz que vai transformando a família, porque os filhos, a família começa a crescer tendo Deus. Deus tem um lugar central, um lugar primordial, uma luz depois que deve ser levada aos amigos. O trabalho profissional, que nós devemos conhecer bem o que diz a Igreja sobre este assunto, sobre a moral profissional. Não servem os critérios de dizer, pensar, todos fazem desta maneira. Pois não, um católico não faz dessa maneira. Um católico faz, tem que atuar como filho de Deus, é diferente. Portanto, procura viver, levar a sua fé para o mundo, por exemplo, é que não seja conhecido, que seja conhecido como católico pela forma como atua, a coerência de vida. Um católico não pode ser católico só porque eu sou católico e depois a seguir diz mal um colega, atrasa os pagamentos, trabalha mal, não é pontual no trabalho. Não, o católico deve ser... O ser católico, o ser filho de Deus, é ser trabalhar como Jesus Cristo, que era conhecido como o filho do carpinteiro. Carpinteiro, era o carpinteiro, trabalharia bem, fazia bem as mesas, as cadeiras, e nós, como católicos médicos, católicos engenheiros, católicos políticos, devemos ser, em primeiro lugar, competentes para santificar o trabalho, depois fazer o trabalho diante de Deus e como espírito de serviço, e depois, através do trabalho, falar às outras pessoas de Deus. Isso sim, isso é transformar o mundo, isso é santificar-se no meio do mundo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.